Hoje saiu essa matéria aqui no jornal Sankei, falando sobre a proeficiência do japonês no inglês. E aí eu pensei, pô, eu vou responder essa pergunta. Será que o japonês ele domina o inglês como uma pessoa que mora aqui no Japão e convive com japoneses? Eu vou responder essa pergunta e eu vou trazer meu ponto de vista junto com o que a matéria diz. Bom, vamos para a matéria primeiro, e aí eu deixo o meu ponto de vista. Mais da metade dos alunos do ensino fundamental e médio atingiram a meta de proficiência em inglês estabelecida pelo governo. A meta é de 60% até o ano fiscal de 2027, de acordo com a pesquisa do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia. Aí você olha para a matéria e pensa: caramba, mano, o japonês aqui tá mandando ver no inglês, galerada aqui vai arrasar, tá arrasando no inglês. É assim, cada pessoa que, cada duas pessoas que você vê na rua, uma tá falando bem o inglês. Então, pelo menos essa é a impressão que dá quando você vê uma matéria muito positiva. Só que lembra o seguinte: esse jornal é um jornal nacionalista que curte e apoia o governo. Então, isso aqui, meus amigos, esse Ministério também da Educação é obra do governo. Então, bora botar os pés junto no chão e fazer uma análise fria do que acontece aqui. Para começar, a avaliação, de fato, eu não sei o quão frequente isso é feito, mas a forma como eles estão testando o aluno é um teste bacana. Ele é levemente mais rigoroso que os testes tradicionais de inglês. Então, quando eu digo testes tradicionais, eu menciono o TOEIC, o TOEFL. Esses são os testes tradicionais que você utiliza para provar sua proficiência no domínio da língua inglesa. Só que lá, aqui no Japão, eles usam o Eiken. Acho que é um tipo de teste de inglês que só existe aqui. E eles avaliam em 5 níveis. É como se fosse o JLPT, o teste de proficiência do japonês, só que para inglês. E ele é dividido em 5 níveis, onde o nível 1, obviamente, é o mais difícil, e o 5, N5, aqui eu acho que eles chamam de Eiken 5, eu não lembro, tá na matéria ali a descrição, e eles fazem o mais básico. A ideia é que esses alunos todos passem no Eiken nível 3. Assim, bonito cobrar um N3 e do estrangeiro que vem trabalhar cobrar um N2. Eu tô vendo aí essa desproporção na comunicação. Mas enfim, o teste também é levemente mais desequilibrado porque eles focam mais na comunicação. Então esse Eiken, diferente do TOEFL, acho que o TOEFL ele tem a parte de speaking, se eu não me engano, tem uma versão que tem speaking, mas é um dentre duas versões que só tem o listening. Agora, esse Eiken, ele tem uma boa parte de speaking. Aí eu acho que o japonês ele é um pouco mais cobrado na parte da avaliação. Mas enfim, e esse teste, a matéria diz que cerca de a meta é de 60% de alunos estarem passando até o ano de 2027. Então, é aquela proporção, né? A cada dois alunos que você vê pela rua, pelo menos um vai estar falando bem o inglês. Só que quando você vem para o Japão, vamos pensar aqui na minha vez, né? Quando eu vim para o Japão, eu peguei o avião, vim para cá pela primeira vez, a turismo, né? Eu queria ver como é que era a sociedade japonesa, será que era um lugar bacana de se viver? E aí eu vi toda aquela cidade gigante, um cenário meio futurístico, tecnologia em tudo, em Tóquio, né? Aqui vou dar uma ênfase bem grande em Tóquio, porque você saiu de Tóquio, tem lugar que a galera nem usa cartão de crédito, é tudo no dinheiro vivo. Ali em Tóquio, né,
eu tava no aeroporto, aí eu me surpreendi com o inglês do pessoal. Eu sabia que eles iam ter um sotaque, né? Na hora de se comunicar, e aí eu fiquei surpreso que os atendentes que trabalhavam no aeroporto, dá uma ênfase de novo no aeroporto, eles sabiam me socorrer quando eu precisava de alguma direção. Então eu fiquei surpreso com o nível de japonês que eu encontrei naquele momento. Agora, no momento que eu pisei no táxi, eu pisei no táxi, eu não sabia que o táxi era uma fortuna, então eu acabei pegando o táxi na primeira vez que eu fiz os translados aqui dentro. Táxi, Uber, é a mesma facada, é literalmente R$ 300 para qualquer 15, 30 minutos que você vá. Vai, 15 minutos é exagero, mas 30 minutos já dá um trezentinhos aí. Aí, eu fui falar com o taxista, né? Fui conversar com ele, trocar uma ideia. Porque eu era turista, queria estar em contato com gente de outro país, ver o que eles pensam, o que eles falam. Aí o cara meteu não sei o que, não sei muito bem o inglês, num jeito bem. Eu acho que ele tentou falar inglês, se eu não me engano. Ele falou um inglês bem, com sotaque bem forte, falando que ele não sabia falar inglês, né? I don't speak English. E aquilo ali me surpreendeu porque eu não estava esperando. Sinceramente, você sai do Brasil e vai para um país de primeiro mundo, você pensa, pô, a galera vai ter um domínio bacana, né? Todos. Não, eles não iriam de repente dar uma bola fora dessas. Eu pensei, beleza, né? Talvez tenha sido só um azar. Aí eu acabei achando o Airbnb que eu ia ficar. Aí o Airbnb. Bom, aí no Brasil você já tem tecnologia suficiente para o cara do Airbnb não te receber, você só recebe a senha. Aqui, muito menos que você vai ter contato humano. Você vai direto para o seu quarto, digita a senha lá e boa, acessa o seu Airbnb. E aí tem todo o manual de instrução dentro da casa. Eu só fui ter contato de novo com alguém quando eu comecei a sair para passear ali em Tóquio mesmo. E quando eu saí para passear, meus amigos, eu fui em várias lojinhas de conveniência, tentei ali falar inglês e meu amigo aparentemente não rolou. Não rolou várias e várias vezes que eu tentei abordar a pessoa para perguntar se ela falava inglês. Eu fiquei surpreso que não é 50% não, era tipo 1 em 10. Eu diria que uns 10% ali arriscavam falar inglês. Mas aí você pode me perguntar, né? Pô, mas e agora? Você trabalha com TI, com certeza tem um monte de japonês que domina o inglês e fala com você ali, né? Olha, eu vou te falar que existe sim uma parcela de japoneses que sabem o inglês. A parte de, principalmente leitura e escrita eu já não sei, mas leitura eles leem bem. Eu acho que leem, não sei se eles estão usando tradutor. Agora falar, mesmo na hora de trabalhar, tem japonês ali que tem muita trava, trava na língua e também sotaque. Assim, entre não falar e arriscar falar com sotaque já é um grande avanço, vai. E para quem trabalha em TI, sabendo transmitir a sua ideia e transmitir o que você quer comunicar para alguém, já é um ganho absurdo. Já é algo bastante valorizado no mercado. Então fica a dica aí para vocês que querem trabalhar com TI. Você não precisa ter um inglês perfeito. Você precisa só saber transmitir a sua ideia. E mesmo na empresa que eu trabalho, né, que a galera toda usa inglês ali dentro, o japonês é literalmente usado somente entre os japoneses, porque o dono da empresa quer usar apenas o inglês e ele é japonês, por incrível que pareça. E o japonês dele é bom, né? Obviamente, o cara é foda. Mas o pessoal que trabalha ali, eles têm um inglês
não perfeito, viu? É um inglês ali que dá pra você conversar, mas às vezes dá umas travadinhas. E assim, quem trabalha com TI aqui no Japão e não foi pra fora trabalhar em outras empresas e considerando somente os trabalhadores japoneses, é uma parcela muito pequena que acaba vindo para essa área de TI. Porque assim, pensando no seguinte, é uma área difícil, é uma área que requer outro idioma, porque boa parte de ferramentas, novas tecnologias vão estar em outra linguagem. É um negócio que desafia a cultura interna do japonês de não cometer erros e na programação, né? Quando você aprende a programar, você vai cometer muito erro. O erro é praticamente uma é o ar que você respira quando você está começando na programação e mesmo quando você está ali um pouco com anos e anos na carreira, você ainda comete erros. Então é algo que você tem que lidar todo dia, a arte de cometer erros. E o japonês ele não tem tanta essa maleabilidade, né? Ele não é tão flexível assim para erro. É negócio de ser certo sempre. E aí aqui quando você tem que encarar o erro de frente, são poucos que tancam essa responsa. E aí você vê que o pool de pessoas que falam inglês de fato é, na verdade, uma parcela minúscula. Por mais que você tenha uma grande visão do Japão como o país da tecnologia, do... Aqui, quando você diz tecnologia, não é software, é hardware. Aqui a parte da máquina é muito, de fato, muito bom. Você tem grande produção de carros, carro aqui é muito fácil de você obter. Então, a parte de engenharia de hardwares é um negócio bem forte. Só que a comunicação aqui deles usando o inglês é bem fraca, meus amigos. É muito difícil você encontrar pessoas que dominam o inglês. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas cara, e essa matéria aí, ela tá mentindo então? O que que tá rolando? Meu amigo, eu estou falando de um jornal nacionalista e um Ministério da Educação que é um puxadinho do governo. Sabe aquela tática que acontece no Brasil de repente forçar a aprovação e forçar números para passar a imagem para outros países de que a sua nação está forte na educação? Você conhece bem essa estratégia, né? O famoso inflar números e forçar a barra para parecer que você é uma nação desenvolvida? Pois é, não é só no Brasil que isso acontece, porque aqui no Japão você tem também essa forçação de barra quando você pensa no idioma inglês. Aí você pode me perguntar e me questionar, pô, mas o japonês ele não tem assim nem a, o intuito de querer arriscar o inglês? E aparentemente é bem difícil. Eu não sei se é por timidez, seja por conta da cultura de não querer errar. É difícil eles quererem sair da toquinha para tentar interagir em inglês. Você começa com um japonês, tenta perguntar se eles dominam o inglês ou sabem falar inglês, e aí você logo já recebe uma resposta negativa deles. Mas assim, então fica aí já o conselho. Se você está vindo para o Japão, tem aí o básico do japonês para perguntar se a pessoa domina o inglês. Porque é bem provável que se você for só lançar palavras em inglês para as pessoas os japoneses aqui, eles vão achar você uma pessoa muito rude, porque você vai estar supondo diretamente que eles sabem uma língua que, na verdade, uma parcela minúscula apenas sabe e uma parcela um pouquinho maior sabe apenas falar com um certo grau de sotaque. Então, meu amigo, se vocês acham que
é, o povo japonês tem uma educação extremamente elevada e domina o inglês, toda a população batendo ali os 90%. É puro marketing. E o jornal aqui ele tá fazendo ainda mais marketing para talvez tentar remover essa visão que eu acho que tá ficando internacional. A galera saber que o povo japonês ele não domina o inglês e ele tá forçando para cima dos estrangeiros essa obrigação de dominar o JLPT nível 2, que é o nível ali intermediário avançado deles. E aqui você tem eles sendo cobrados até o N3 do estudo do inglês do lado deles. Se é justo uma comparação assim equivalente, eu não sei dizer muito não, porque eu nunca peguei para fazer o teste do Eiken. Esse teste novo é totalmente novo, mas os testes de inglês, TOEFL, TOEIC, eu fiz os dois. Eu fiz muitas versões do TOEFL e é assim, se for semelhante, eu acho que cobra uma boa quantia de vocabulário, cobra uma boa ousadia da pessoa de saber ouvir e também falar. Eu acho que a pessoa está apta para poder conversar com assuntos do dia a dia. Talvez não assuntos muito técnicos e especialistas de determinadas áreas, mas assim, em geral, conversa do dia a dia, avisos, notícias, a pessoa consegue se virar bem. Que o povo japonês ele não tem um forte domínio da língua inglesa, isso a gente já sabe aqui nesse vídeo. Agora a grande questão é o porquê o povo japonês, o governo do Japão, ele está querendo criar essa imagem de japonês nice guy que domina o inglês e que está aberto aí para conversar com a galera, sendo que a realidade é bem diferente. Tô achando que tem marketing aí para trazer mais estrangeiros, por mais que o, o Japão esteja fazendo esforços para fazer a política do pão e circo de bate nos estrangeiros. Mas, enfim, como a China já falou pro Japão, né? Tá muito contraditória essa senhorita aí da primeiro-ministro. Porque, como é que é? A China falou que ela tá querendo fazer guerra, mas ela também fala em querer fazer diálogo. Então, porra, qual das duas direções você quer? Então é um governo bem louco, né? Que é literalmente tudo, tudo, tudo. E é bem pouco previsível o que pode acabar acontecendo. Uma coisa que sempre me disseram é: quem tudo quer, tudo perde. Então é bom focar em um caminho só e torcer para que ele traga bons resultados. Essa é a notícia de hoje. Caso vocês tenham gostado do vídeo, queiram se inscrever no canal. Se vocês curtiram, deem um joinha, fique à vontade na seção dos comentários e até o próximo vídeo. Falou!